Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Faz um tempinho, eu sei, mas eu voltei e agora o primeiro vídeo comigo, Mestre em História, e também com 2.000 inscritos. Muito obrigado a todo mundo pelo apoio dessas últimas semanas, pelo apoio se inscrevendo no canal e agora pode deixar que eu recompenso vocês. Grandes novidades nas próximas semanas. E hoje eu vou falar de um tema que já foi vídeo aqui no canal lá no comecinho, sobre por que sempre tem um militar no poder no Brasil. Esse vídeo ainda usava o Windows Movie Maker para fazer edição, não teve tanto impacto na época, então eu achei muito justo um tema desse porte voltar aqui no canal com mais atualizações e também correspondendo à nova estética do canal. Antes de eu seguir com esse papo, você já sabe, deixa aí o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 2.600 inscritos. Muito obrigado a quem está se inscrevendo e apoiando o canal. E não se esqueçam que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição do vídeo referências que eu uso para fazê-lo, assim como também as minhas redes sociais com foco para o meu Instagram, que eu publico conteúdo de história e política. Segue lá. Agora sim, vamos para o vídeo. Durante o Brasil Colônia, a gente vai ter o Exército Português do Brasil, assim como também milícias locais e guardas que serviam apenas para manter a paz nos vilarejos. Isso, com o tempo, vai mudando, até a gente chegar no Brasil Império, ter a noção de um exército nacional permanente, e vai ser muito mais balizado durante a Guerra do Paraguai, quando os voluntários da pátria, junto também com o já existente Exército Brasileiro, vão passar por uma profunda reformulação e vão fazer, sob a coordenação do Duque de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, todas as bases que são o Exército moderno hoje. Entender isso é entender também duas dinâmicas que envolvem o Exército Brasileiro. A primeira é que a gente vai ter núcleos do Exército que vão querer ter mais importância social, ser mais convocados para decisões políticas, palpitarem sobre o Brasil, afinal de contas, eles proporcionavam o papel de defesa e precisavam estar ali sendo considerados. Além disso, temos a dinâmica da ascensão social que o Exército Brasileiro proporcionava. Afinal de contas, a chance de uma pessoa viver num emprego muito ruim durante grande parte do Brasil Império era muito grande. Ou você ia viver de algum ofício baixo na cidade, ou você ia viver no campo. Dessa forma, o exército permanecia com a melhor possibilidade de você ter alimento, salário e alfabetização, sendo treinado e inclusive podendo ter um respeito social, fora o respeito e a autoridade que ser do exército proporcionava. E esse tipo de atitude tem tudo a ver com o que vai ser com a República Brasileira. Afinal de contas, são esses jovens de camadas mais pobres que vão encontrar no Exército a sua fiel escudeira, vão entender a disciplina, a alfabetização e todos os regimes ideológicos que estavam sendo colocados no Exército Brasileiro, lá nos quartéis, nas academias de oficiais, no fim do século XIX, e isso vai fazer todo sentido no longo período que envolve a história brasileira. E falando nas academias de oficiais, é lá que nós teremos, no fim do século XIX, grande profusão dos ideais positivistas. Aqueles mesmos que se aprendeu na escola, que tinham Auguste Comte, um filósofo francês, que queria fazer a ordem para chegar no progresso. Esse cara acreditava numa forma de política que fosse praticamente um déspota esclarecido. A gente tem que entender isso pensando que, para ele, como a humanidade deveria racionalmente evoluir em estágios, a política deveria guiar e orientar a sociedade para evoluir em um sentido de melhorar a ordem, almejar o progresso e ter a felicidade por fim. Dito isso, um bom país teria um líder forte, com poder centralizado, com forte orientação e que não perderia tempo de evolução social através de negociações políticas. Os militares entendiam nessa ideia positivista justamente muito da sua disciplina que aprendiam no exército, assim como também a ideia de você levar a humanidade, e no caso ali a sociedade brasileira, rumo ao progresso, ao desenvolvimento. Os militares enxergavam o Brasil Império como um lugar muito atrasado, desigual, e eles entendiam que eles, como militares alfabetizados e com as ideias europeias na ponta do rifle, poderiam fazer com que o Brasil fosse algum caminho de progresso.
O Leonardo Trevisan, que estuda o pensamento militar brasileiro, principalmente nessa transição do século XIX para o XX, diz muito bem que esse caráter do soldado ter um caráter de orientação política, de ter um componente cidadão, vai ser justamente a ideia muito bem orientada pelo tenente Benjamin Constant, que vai ter grande participação na formação desses oficiais, assim como também terá presença no gabinete do Deodoro da Fonseca, quando a República acontece pelas mãos dos militares. O Benjamin Constant colocava a ideia de um soldado político, que é aquele que, ao mesmo tempo que defende a pátria, também está preocupado com as questões sociais que, ao longo prazo, poderiam inclusive comprometer a defesa da nação. E esse pensamento vai estar presente no Benjamin Constant quando ele chefia justamente o Ministério da Instrução Pública, colocando ao serviço do ensino público que estava nascendo no Brasil essas ideias positivistas e que colocavam os militares em uma posição ideológica de levar o Brasil ao progresso. E isso vai ter grande apogeu nas décadas da República, já que os militares continuarão agora batalhando com os civis republicanos qual seria a melhor ideia de Brasil a se ter. Uma república de caráter liberal, à inspiração americana, chefiada principalmente pelas ideias de Rui Barbosa? Ou teríamos uma república militar positivista, com um Estado centralizado e orientando a sociedade? Acaba que em alguns momentos vamos ter a proeminência de um, a proeminência de outro, mas o ponto é que o legado ideológico vai estar presente em grandes momentos do Brasil, como exemplificados na Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder. Vargas, no caso, que aqui na imagem está aparecendo de farda não à toa, representava ali em 1930 tanto o legado desse positivismo ideológico que, além das Forças Armadas, também estava presente nos gabinetes de direito, nas faculdades mais humanas, e o Vargas, como formado em direito e tendo passagem inclusive no Exército, acabou sendo um cara muito influenciado por essa ideologia. Esse positivismo de levar o Brasil ao desenvolvimento mediante um Estado centralizado, inclusive, que encontrava rimas com o movimento tenentista da década de 20, que pregava que, naquele Brasil oligárquico, cheio de fazendeiros, coronéis e tudo mais, manipulando a política do Brasil, você precisava de jovens oficiais guiando o Brasil rumo ao desenvolvimento. Sempre, claro, atrelado a uma ideia de segurança, de defesa, que, lá em 1930, vai estar muito bem manifestado pelo general Góes Monteiro, antigo tenentista, que vai estar ali com Vargas tomando o poder, e principalmente, ele vai começar essa ideia de defesa nacional como um fim político para o Exército e agora numa escala nacional, visto que os militares, junto ao Vargas, estão no poder. E vão começar a influenciar muito semelhante ao Benjamin Constant no século XIX, colocando dessas ideias na instrução pública, fazendo o ensino público reproduzir esse perfil positivista, assim como também vai deixar sempre as Forças Armadas em um caráter de intervenção, para manter a política brasileira e a nossa sociedade rumo a esse progresso que está lá na bandeira desde a proclamação da República. Esses militares estarão ali dando suporte ao Vargas quando ele, por exemplo, faz o Estado Novo, já que toda aquela desculpa do plano Cohen, de ameaça socialista, vai ser feita pelas mãos de um general. Assim como também os militares, em 45, vão, via pressão, principalmente no contexto de Guerra Fria que estava se firmando, o combate às ditaduras e os soldados voltando para o Brasil e encontrando um regime autoritário varguista, tudo isso impacta e faz com que os militares intervenham na política, tirando Vargas do poder. E logo depois, o sucessor de Vargas vai ser o general Eurico Gaspar Dutra, que, militar como era, também tinha essa base ideológica do Estado estar ali fazendo o desenvolvimento nacional. O Exército vai continuar muito presente na década de 50, na década de 60, ao ponto que vai inibir a posse do João Goulart, lá quando o Jânio Quadros se anuncia, lá em 60 mesmo, e depois no próprio golpe militar de 64. Dessa forma, a gente consegue ver bem essa trajetória dos militares no poder e entendendo como essa ideia de defesa nacional vai evoluindo. O Golbery Couto e Silva, que é considerado o mentor da ditadura militar, que era um professor da Escola Superior de Guerra, a ESG, que entre as décadas de 40 e 50 foi o berço do oficialato brasileiro, que vai fazer grande propaganda ideológica pró-Estados Unidos para os oficiais do Exército e, principalmente, vai incutir o medo do comunismo nos oficiais, colocando eles a serem o inimigo a ser combatido. E o Golbery vai transformar toda essa narrativa na doutrina de segurança nacional,
o principal pensamento que vai fazer a ditadura se sustentar e, principalmente, vai gerar uma lei, a Lei de Segurança Nacional de 67, que vai já colocar no papel tanto essa justificativa ideológica, quanto as possibilidades do Estado brasileiro em colocar os militares intervindo na política para nos proteger dessa ameaça socialista. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, entendido bastante essa tradição ideológica que vem desde o Brasil Império, passando por um monte de intervenções militares e que compõe essa ativez das Forças Armadas até hoje. E detalhe, espero que vocês tenham percebido que eu falei muito do Exército, mas eu não falei nada da Marinha ou da Aeronáutica, que tem comportamentos bem particulares e também tem interesses próprios. Se quiserem que eu fale um dia, deixem aí nos comentários. Assim como se tiverem qualquer outro tema de vídeo. Deixa aí que eu faço sim, sem problemas. Galera, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por estarem apoiando o canal, mesmo que eu tenha ficado tão longe por causa do mestrado. Mas agora que eu consegui e finalmente defendi minha dissertação aprovada, vocês vão ver muito mais de mim aqui nas próximas semanas, meses e por aí vai. Muito obrigado por tudo, galera. E vejo vocês semana que vem com mais um Direto do Forno. Até lá!